Pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Eu e o Paulo Russo estamos aqui hoje para receber todos vocês. Aos pouquinhos as pessoas vão chegando para falar dessa psicanalista maravilhosa, François Doutor, a Cibele Scarpellin, é assim que fala, Cibele? Isso mesmo, Cibele Scarpellin. Vem aqui trazer brilho para o nosso sábado. Hoje, infelizmente, a professora Helena não estará conosco por motivo de saúde, então eu e o Paulo Russo estaremos aqui nessa atividade complementar, trazendo as informações junto com a Cibele. Então, sejam todos aí bem-vindos e bem-vindas. Microfone aberto por enquanto o pessoal está chegando, fiquem super à vontade. Estamos gravando para as pessoas que não puderem estar aqui hoje e assistirem depois. Excelente. Moçambique, que horas que são lá? 3 da tarde. 5 para frente. Tá. E, Sibeli, eles deixam mesmo a câmera desligada por uma questão da rede, tá? Porque a rede não é tão boa lá, então para não carregar, as imagens ficam fechadas. É comum isso. Tudo bem. O Módio está se conectando, deixa eu ver se tem alguma informação aqui na... Eu também sou muito fã da François Doutor. Muito. Ah, é? Você conhece, Elaine? Tenho pelo menos umas 5 obras dela aqui comigo, que eu leio de vez em quando. Estou atendendo criança, mas é bem pouco, né? Mas eu acredito que esse conhecimento que ela passa de psicanálise, mesmo com adulto, você parece bastante coisa. Ela norteia bastante, orienta bastante a gente, muito. Ela tem nas obras dela, ela comenta alguns casos com adultos também. Apesar dela atender mais crianças, né? Mas ela atendia adultos também. Paulo, eu acho que a gente pode esperar até 10h10. Eu ia sugerir isso. Porque o pessoal, você sabe que o pessoal está trabalhando, vai entrando aos poucos, então 10h10, a gente inicia a fala da Cibele para também, né, a gente aproveitar ao máximo, senão a gente fica esperando muito e não aproveita ao máximo, tá bom, Cibele? Então vamos lá. Tá bom, tá. Esperar até 10h10. Isso, 10h10, a gente já te avisa. Tá bom. Vocês conhecem a Anne Cordier? Eu não conheço. É bem interessante também. Você quer falar um pouquinho dela? Conta para gente. Eu até trouxe, já, assim a gente já vai conversando um pouco, né? Sim. A Anne Cordier, para quem trabalha com educação, ela tem esse livro que eu acho muito bom. Os atrasados não existem. Olha, que interessante. Ela é brasileira? Ela é francesa? Não, ela fez análise ou supervisão com a Françoise Doutor. Deixa eu dar uma olhada. Ela fez a análise dela com a Doutor. Ela era médica também. E aí ela também é psicanalista, né? E trabalhava principalmente com crianças com problema, questão com fracasso escolar, problema na escola. E esse livro aqui é muito bom, assim. Olha que legal. Se chama Os Atrasados Não Existem. É um livro que vai falar dos problemas das crianças na escola. Consideradas atrasadas, né? Porque muitas vezes as crianças elas são consideradas atrasadas, mas de atrasada não tem nada. Às vezes, até um pensamento muito mais
ágil, muito mais acelerado do que das outras crianças, né? Sim, e justamente isso, ela vai pegando alguns exemplos aqui, isso que é legal, a Anne Cordier, ela tem uma clínica assim, bom, fez análise com a Françoise Doutor, né, tem uma clínica muito, assim, a escrita dela é muito parecida, e ela também, ela traz muitos exemplos, na clínica com crianças, com a questão com a escola, então, é muito interessante, assim, ela tem esse livro, Os Atrasados Não Existem, e Porque Nosso Filho Tem Problemas. Eu vou colocar aqui no chat, viu? Tá. Atrasados não existem. E Porque Nosso Filho Tem Problemas. E é Anne com N só, né? Y. Com 2 N's. Com 2 N's. Peraí, deixa assim que eu já Cordier. E o outro livro? Os Atrasados Não Existem. E o outro é? O outro é Porque Nosso Filho Tem Problemas. É bem interessante também na clínica. Aí o Ana, mas é Anne, tá, gente? É que o corretor foi mais rápido que eu. É muito bom esse livro, viu? Ela vai trabalhar toda a questão o porquê do fracasso escolar com as crianças, né? Por que esse sintoma aparece, né? E ela vai trazendo vários exemplos, assim, e é uma clínica muito interessante também. E ela vai citando a Françoise Doutor também, então, assim, para quem se interessar pela Françoise Doutor, eu vou hoje, assim, já explicando um pouco o que eu pensei em fazer, eu falei para a Cláudia, quinta, né? Quinta. Foi, quinta-feira. Assim, quinta, Já a ideia é instigar as pessoas a irem buscar a Françoise Doutor, né? Então, hoje é muito mais instigar, trazer assim, olha, o que ela faz, quem é a Françoise Doutor, que livros que tem, né? Que trabalhos que ela tem. Depois, numa outra oportunidade, se vocês quiserem, eu posso trazer outras coisas dela também, tá? Ótimo, Sibeli. Então, seja novamente e oficialmente muito bem-vinda. A palavra é sua. Estamos aqui, eu e o Paulo vamos recebendo o pessoal chegando, não se preocupe com isso. E você pode trazer a doutor para nós, que nós estamos ansiosos aqui. Seja bem-vinda. Tá bom. Muito obrigada. Então, para quem está no Brasil, bom dia, né? E para quem está em Moçambique, boa tarde. Eu fiquei muito feliz com o convite, eu agradeço muito, e para mim é uma alegria estar falando, né? É sempre uma alegria falar da Françoise Doutor, que é uma psicanalista, que eu, na minha formação de psicanálise, né, eu nunca tinha ouvido falar assim, da Françoise Doutor, até a psicanálise com crianças, no geral, muitas vezes, as pessoas têm um pouco de medo, assim, né, de trabalhar a psicanálise com crianças. Então, era algo que eu não tinha tido contato, não tinha ouvido alguém falar da Françoise Doutor, e eu acabei encontrando por acaso, comecei a estudar, e realmente foi algo que me levou para outros caminhos daí, né, mas foi algo que me apaixonou, e por conta dela eu fui indo para outros caminhos. Então, hoje, a minha ideia é mostrar para vocês o que nós temos, né, das obras dela, sobre o que ela trabalha, né, instigar mesmo que as pessoas tenham esse desejo de procurar um pouquinho sobre a Françoise Doutor. Então, a minha ideia é apresentar a vida da Françoise Doutor, mas não simplesmente para apresentar a vida de um autor, mas eu acho que é importante a gente saber um pouco da vida da Françoise Doutor para a gente pensar como é que ela se construiu como psicanalista, né? Porque às vezes fica uma ideia de que, né, Françoise Doutor, Freud, Lacan, tá, mas como é que essa pessoa se constrói, né, como psicanalista? Como que ela veio a estudar os temas que ela estuda, por que a psicanálise com crianças? Então, tudo isso que eu quero instigar
as pessoas aqui a conhecerem um pouco da obra da Françoise Dolto, que é, então, na verdade, o Françoise Dolto é o nome de casada dela, ela se chamava Françoise Marrette, então, por isso esse apelido, né, que ela tinha dentro da psicanálise, que era a Pequena Marrette, que era como um psicanalista amigo dela chamava ela de a Pequena Marrette, né? Então, deixa eu só... Às vezes ele dá uma travada para passar o slide, né? Aí, foi... Peraí, aqui... Pegar aqui, aí. Então, aqui, o apelido, né? Pequena Marrette foi uma forma carinhosa como Pichon Rivière, que era um psicanalista, começou a chamar Françoise Dolto. Ela nasce em 6 de novembro de 1908 e ela falece em 1988. Tá? Então, ela nasceu, ela é francesa, né? É uma psicanalista francesa, e ela nasceu, então, em Paris. Ela é filha, então, é uma psicanalista que vem, né, de uma família burguesa, né, ela tem acesso já desde criança aos estudos, porém, né, apesar de ela ter acesso aos estudos, era uma família que acreditava que a mulher ela iria estudar para ser uma mulher burguesa de uma família, né, então ela estudava para casar, né, para ser uma boa mulher de uma família burguesa. Então, a Françoise Dolto teve esse caminho que ela fez, né, nos estudos. A família dela instigava ela a estudar, então estudava música, por exemplo, mas sempre, então, a mulher, né, na casa dela não se entendia que ela iria fazer uma faculdade, um curso superior. Ela iria estudar mesmo, ter a educação ali, uma educação burguesa, uma educação para meninas, muito religiosa. Então, era uma educação religiosa para meninas, então ela não frequentava a escola, ela ia para a escola apenas para fazer as provas, né, finais. Então, ela estudava em casa e ia para a escola para fazer as provas finais, mas ela tinha aí um acesso à educação, porém, um acesso à educação que era uma educação burguesa, né? Então, ela, só para vocês conhecerem, ela tem uma autobiografia em que ela vai comentar, uma entrevista que é feita com a Françoise Dolto, em que ela vai comentar essas questões da vida dela, da educação, da mãe, do pai, dos irmãos, né? Ela era filha de Suzanne Demmler e Henri Marrette, eles tiveram 7 filhos. Então, nesse livro aqui, ó, vou mostrando alguns livros, tá? A Françoise Dolto, ela é uma entrevista que se chama Autorretrato de uma Psicanalista, e nesse livro ela vai contar um pouco dessa história. Então, ela fala que a mãe dela já tinha sido também educada, né, nos ensinamentos da Bíblia, ela era protestante, né, e, no caso, a mãe, né, da Françoise Dolto. E, então, ela tinha, já a mãe dela já teve uma educação religiosa. O pai da Françoise Dolto era visto como um homem, né, muito silencioso, geralmente mergulhado no livro, ele gostava muito de ler, né, e ele gostava de jogar xadrez ali com a família, né. E ela diz, né, que escutava, era a capacidade de não ouvir. O pai dela não ouvia nada enquanto jogava xadrez, então ela já mostra uma característica dela ali, né, que o pai dela não ouvia nada, ele estava jogando xadrez, não ouvia nada. Ela já era muito observadora, escutava tudo que diziam à volta dela. Então, essa é uma característica que ela sempre vai comentar, o quanto que ela era observadora já desde a infância, e com muitos irmãos, né, numa família muito numerosa, ela costumava ficar mais quieta, observando o que estava acontecendo ao redor dela. Tem um fato que é muito importante na vida da Françoise Dolto, que eram 7 crianças ali na família, né? Ela tinha 6 irmãos, e era ela
né, Françoise Doutor, e mais uma irmã, que eram as únicas 2 meninas da família. E ela, quando a irmã está com 18 anos, né, a Françoise Doutor, então, tinha 12, ocorre a morte da irmã. A irmã morre, ela falece de câncer, né? E ela diz que era... Aí já vem algumas questões para ela, porque ela coloca que era uma irmã, era a filha preferida da mãe dela, né? Como ela coloca, porque ela era parecida com o avô. Então, ela tinha um avô que era o pai da mãe dela, que era muito parecido com essa irmã e dela, né? E a mãe era apaixonada por essa filha, né? E justamente é ela que falece de câncer, né? Diz que a partir do momento da morte dessa irmã, a mãe dela nunca mais foi a mesma. Ela fala que isso mudou totalmente, né, a vida da família ali, porque a mãe realmente, né, não foi mais a mesma. E isso também acaba mudando a relação da mãe com a própria Françoise Doutor. Então, ela diz assim, mamãe permaneceu para sempre como uma velha enlutada a partir daí. Então, a partir desse momento, né, da morte da irmã, a mãe dela nunca mais foi a mesma. E isso muda também, né, como eu disse, a relação dela com a mãe. Vocês vão ver que a Françoise Doutor, ela vai entrar para fazer análise justamente por conta da relação dela com a mãe. Que a mãe, ela tem até um fato, uma situação que a Françoise Doutor ia fazer a primeira comunhão, e era no momento em que a irmã estava muito mal já, e a mãe pede para ela assim, olha, reza bastante, que se você rezar forte, né, se você tiver muita fé, você consegue salvar a sua irmã. E ela diz que isso trouxe uma culpa para ela muito grande, porque a irmã faleceu, né, e isso trouxe uma culpa para ela muito grande a partir daí. E a mãe dela também começa a ter uma relação com ela que é de muita agressividade. Então, a mãe dela agia com muita agressividade em relação a ela. Então, isso muda bastante a vida da Françoise Doutor. Então, como eu disse, ela tem uma escolaridade em casa e é uma menina muito intuitiva e muito imaginativa. É o que falam dela, né? A partir aí a partir da história dela, ela sempre comenta como todos achavam ela muito imaginativa, né? Então, diziam assim, onde é que ela vai buscar essas coisas? Quando eu falava, meu pai sempre dizia, mas afinal, Françoise, é perigoso ter semelhante imaginação. É perigoso. O que você vai fazer com isso? Eu não sabia que isso era imaginação, respondia. Por que você me diz que é imaginação? Talvez seja verdade. Então, ela era muito observadora, as perguntas que ela fazia já falavam que achava muito estranhas as perguntas que ela fazia, e a partir disso, né, ela ficou muito famosa, todo mundo que vai falar da Françoise Doutor vai comentar essa questão, né, que ela dizia desde criança que ela iria ser médica da educação. Então, ela dizia assim, para os pais dela, mais tarde eu quero ter uma profissão. E meus irmãos, e o quê? Né? Qual vai ser a sua profissão? Pois bem, quero ser médica da educação. Todo mundo morreu de rir. O que é isso? Não sei, mas deve existir. E é interessante porque justamente parece ser o caminho que ela vai fazer na trajetória dela como psicanalista. Porque ela fala que ela vai lidar não com o corpo, esse corpo de carne e osso aqui, mas com o corpo pulsional. Então, ela diz que ela vai seguir, ela segue esse caminho, né, que ela é médica da educação. E tem uma história interessante que ela mesma conta, né, a partir dessa ideia de ser médica da educação, que é desde menina, como ela tinha muitos irmãos, então esse é um traço da Françoise Doutor, ela cuidava muito dos irmãos pequenos que ela tinha, ela ajudava a cuidar, estava próxima, e ela observava muitas atitudes dessas crianças, né, como que elas se comportavam, e ela conta que um dia
a babá de um irmãozinho dela e a cozinheira estavam brigando, né, na frente, tiveram um desentendimento, elas começam a brigar na frente dessa criança, e ela começa a observar, né, a reação. Logo depois da briga, o irmãozinho dela vomita. Então, ele tem essa reação. E diz que depois disso, era um costume da época, quando uma criança vomitava, né, todo mundo ficava preocupado, achava que era alguma doença, e deixava a criança sem comer nada durante um tempo para ver o que era, né? Então, acho que durante algumas horas, um dia, para observar o que era, o que estava acontecendo. E aí ela observa e fala assim, bom, ninguém percebeu que, na verdade, né, o que aquele bebê, né, ela fala que ela observou isso desde, né, cuidando desse irmão, ela já observava que ninguém percebia que, na verdade, ele vomitou por causa do que estava acontecendo ali, né, frente a um desentendimento né, da babá desse bebê, né, com essa outra pessoa, com a cozinheira aí da casa, ela percebe que o bebê tinha uma relação muito próxima, né? Muito próxima com essa babá. E frente a isso, ele vomita de angústia mesmo, que ele está sentindo ao observar essa cena. Então, ela fala assim, desde bebê, o bebê já sente aquilo que está acontecendo ao redor dele, né? Então, isso já começa a ser algo que a Françoise Doutor vai observando e que vai ser uma marca forte da clínica dela depois, né? Que é justamente mostrar que nem tudo é um problema físico, mas que as emoções, né? E aquilo que vai acontecendo ao redor, que vai acontecendo na família, principalmente, né? Com aquelas pessoas que esse bebê ou essa criança tem uma relação muito próxima, dependendo do que vai acontecendo, a criança, ela tem uma reação. Então, nem tudo é uma doença simplesmente física, ali, com uma causa física, mas que, né, tem algo ali da vida da criança, já desde bebê, que vai causando um vômito, uma febre. Então, ela vai já mostrando isso, que desde criança ela começa a observar, e ela fica indignada de como que os adultos não percebem isso. Então, ela fala, nossa, os adultos não conseguem perceber que, na verdade, né, essas crianças estão tendo uma reação frente ao que está acontecendo ali ao ambiente. Né? Então, ela já desde criança mostra essa observação que ela faz. Bom, ela começa, então, a ter essa ideia de fazer medicina, né? Só que tem um problema, só os meninos, né, só os homens ali da casa, têm permissão para estudar, as mulheres não. E ela não tinha permissão para estudar. Bom, eu disse para vocês que com a morte da irmã, a relação dela com a mãe ficou muito difícil. A mãe era totalmente contra ela estudar. Elas tinham muitas brigas, né, eram brigas recorrentes, e tinham muitos conflitos, né, ela com a mãe, mas ela vai se tornando aí uma mulher que realmente é muito boa nos estudos, ela vai muito bem, e ela não tem nesse momento, então, permissão da família para fazer medicina. E aí ela resolve, como ela é muito insistente ali na família, a mãe dela autoriza que ela faça enfermagem. Por que enfermagem? Porque, no caso, a enfermagem é uma profissão que, como elas passaram, né, pela Primeira, Segunda Guerra Mundial, era algo que as mulheres, inclusive, tinha uma prima dela que tinha estudado enfermagem. Por quê? Porque era visto como algo útil, as mulheres cuidarem, né, desses homens, por exemplo, no caso de uma guerra. Então, aí ela foi autorizada pela mãe a estudar enfermagem. Então, com 22 anos, a doutora estuda enfermagem e obtém um diploma em 1930. Como que é o encontro, né, dela com a psicanálise?
né? Ela tem até algo interessante aqui, ela fala numa entrevista, né, tem uma entrevista dela com a Rudinesco, que ela disse que ela não queria ser psicanalista. Ela nunca tinha pensado em ser psicanalista porque ela não se imaginava sentada o dia inteiro, né? Porque ela era uma pessoa muito que se mexia muito, que gostava de caminhar, que era muito elétrica, digamos assim, né? É loucura arranjar uma profissão em que se fica sentado o dia inteiro, ela falava. Então, só que ela começa, então, a estudar medicina, e como, né? Como que aconteceu essa reviravolta que ela, então, pode estudar medicina? Na verdade, ela não obtém a mãe dela não autoriza que ela faça medicina, porém, o irmão dela começa a estudar medicina e a mãe acaba autorizando de uma certa forma, né, num primeiro momento, que ela faça medicina junto com o irmão, porque a mãe achou que ela iria desistir. Né? Então, ela fala, vou deixar ela estudar medicina, porque ela vai desistir. E ela vai, então, ela entra junto com o irmão, ela entra para fazer medicina. Um ano antes de fazer medicina, tem um certificado que eles tinham que obter, que eles estudavam medicina, antes de estudar medicina, eles tinham que fazer um curso, e nesse curso é que ela começa a ter contato com a psicanálise. Né? Então, ela tem esse PCN, que é um certificado de estudos físicos, químicos e naturais, que era obrigatório ela estudar um ano antes de fazer medicina. E nesse momento, ela faz, então, filosofia, ela estuda alguns textos aí do Freud, nesse momento, e ela tem esse primeiro contato com a psicanálise. Bom, ela com o irmão, né, então o Philippe Marrette e a Françoise Marrette, eles estudam na mesma série, né, e tem num determinado momento, o irmão começa a ficar muito angustiado, né? Ele começa a ir muito mal na faculdade de medicina, ele não está tendo sucesso nos estudos, ele tira muitas notas baixas, e ele começa a não ficar bem, muito depressivo. E aí, a Françoise voltou conversando com um amigo que indica o René Laforgue, que é um psicanalista também, da época, indica ele para o irmão fazer análise com o René Laforgue. Então, o Philippe Marrette vai fazer análise com o René Laforgue. Ela diz que tinha uma questão ali que ela ia muito bem nos estudos, e tinha o irmão dela era muito carinhoso com ela, porém, começa a ter uns ciúmes ali, porque ele não vai bem no curso de medicina e ela começa muito bem. Então, e aí ele começa, então, a fazer análise. Quando ele começa a fazer análise, ela vê o quanto que ele vai se transformando ali na análise, o quanto que aquilo vai sendo importante para a vida dele, e aí começa a acontecer que ela começa a ficar muito depressiva por conta, né, da briga com a mãe. A mãe fazia de tudo para ela não conseguir fazer medicina. Para ela entrar em medicina, a mãe dela tentou esconder, ela fugiu, né, sumiu com o certificado dela do 2º grau, né, sumiu para ela não ir fazer medicina. Diz que a cada prova que ela ia fazer, a mãe dela convidava alguém para ir na casa, fazia barulho, não deixava ela estudar, brigava com ela. Então, era um conflito muito grande por conta dela querer estudar medicina, e ela foi ficando muito mal com aquilo. E aí, ela decide, então, fazer análise também com o René Laforgue. E a partir desse momento, então, através da análise dela, é que ela começa a estudar realmente psicanálise e começar a pensar em ser psicanalista ali. Bom, o que acontece nesse momento, né? O pai da Françoise Dolto chega para ela e diz, olha, está insustentável a sua relação aqui com a sua mãe, está insustentável, vocês estão causando muitas brigas aqui na casa, eu acho que você precisa sair. E o pai dela diz para ela, então, olha, eu acho que você tem que sair de casa.
E a mãe, né, a mãe da Françoise Doutor, diz assim, olha, seu pai está proibido de dar um centavo para você. Então, imaginem, ela, né, uma Françoise Doutor, que vem de uma família burguesa, né, até então, né, o pai que sustentava a casa, que bancava tudo para ela é expulsa de casa, então, o pai dela, ela fala com carinho em relação ao pai e à mãe. Se você lê, né, esse autorretrato de uma psicanalista, né, acho que depois de muita análise, claro, né, mas ela fala já com muito carinho do pai e da mãe dela. E ela fala que o pai teve uma atitude muito sábia quando diz para ela sair de casa. Ela fala assim que realmente o pai tinha que ficar do lado da esposa dele. E que era ela que já podendo sair de casa, que tinha que se virar mesmo. Então, como ela tinha o curso de enfermagem, ela foi trabalhar, e ela chega nesse momento para o René Laforgue e diz, olha, imaginem quanto que era, né? Ela pagava muito caro de uma análise naquele momento, né? Porque realmente ela tinha condições, o pai dela era que pagava, o pai dela que sustentava a análise dela, e naquele momento ela fazia 3 sessões, acho que... Não, aqui ainda. Ela fazia 3 sessões com o René Laforgue por semana, né? E ela chega para o René Laforgue e fala, olha, precisei sair de casa, né? Estava insustentável a relação com a minha mãe, meu pai pediu para eu sair e eu não consigo mais pagar o que eu pagava na análise, nem consigo fazer 3 vezes por semana. E aí ele propõe, então, para ela de fazer a análise 1 vez por semana, e ela ganha uma espécie de uma bolsa de estudos, né? A Princesa Bonaparte, que era também uma psicanalista, cria uma bolsa de estudos para as pessoas que queriam, né, ser analistas. Então, ela consegue continuar a análise dela, com o René Laforgue, ela pagava um valor simbólico, e consegue continuar estudando psicanálise. E aí, essa análise dela dura 3 anos. Então, durante 3 anos, ela faz análise com o René Laforgue, e ela consegue, então, através da enfermagem, com o dinheiro que ela ganhava, ela pagava o aluguel, né, pagava a análise dela, e ela fala assim que sobrava muito pouco para ela comer, porque ela não sabia se ela ia comer no dia seguinte, né, se ela ia ter dinheiro para comer. Então, realmente foi algo que foi muito difícil para ela sustentar nesse momento, foi muito desejo de sustentar essa formação. Mas aí ela tem, então, ela se forma em medicina, né? Ela fica noiva de uma pessoa que ela chama de D, né? Aqui um pouquinho, então, falando dessa história, ela procura Laforgue em 1934, e ela estuda a medicina, então, como eu disse, cheia de recriminações pela mãe dela. E aí, que o pai diz que é melhor você ir embora, sair de casa, e ela sai e se forma, então, em medicina. Isso foi o que eu comentei com vocês. O fim da análise dela, em 1937, então, que a Françoise Doutor termina a análise com René Laforgue. Para vocês terem só uma questão de curiosidade, né, como é que foi essa análise dela, o René Laforgue falou para ela não ler nada de psicanálise enquanto ela estava em análise. Ele falou assim, olha, não leia nada de psicanálise. E ela conta assim, que quando ela termina a análise dela, ela chega para o René Laforgue e diz o seguinte, olha, eu não sei o que se passou na minha análise, eu não entendo nada do que aconteceu aqui, né? Aí ele fala assim para ela, olha, você não entende aqui, mas você entende aqui, no coração. Você não entende na cabeça, mas entende no coração. Então, me parece, a Françoise Doutor, ela é uma psicanalista muito conhecida por ser muito afetiva, por ter uma intuição, né? Coisa que por alguns é criticado, às vezes isso dá o que falar, essa questão da intuição, mas é algo que a gente vai vendo na obra dela e no contato dela com as crianças, né? Essa capacidade dela de observação, de entender o que está acontecendo ali à sua volta
e criar, e poder criar na clínica, né? E é interessante porque justamente ela faz análise com um analista que aposta nesse lado dela, ou seja, olha, você não entendeu o que aconteceu aqui na sua cabeça, mas você entende no coração, né? Então, é um psicanalista que apoia bastante esse lado dela. Bom, a partir do momento que ela termina, então, o curso em medicina, ela vai fazer estágio em psiquiatria infantil, né? E ela vai fazer a substituição num hospital psiquiátrico em 1936. E aí ela diz assim, fui então passar 3 meses de internato na Maison Blanche. Esse período foi o suficiente para me fazer desgostar pelo resto da vida de ser psiquiatra em hospitais. Eu me dizia, mas não é a partir dos 18 anos que se deve tratar dessas pessoas, é desde a infância. Todas essas pessoas que chegam em um estado delirante, tudo que elas contam são sempre coisas da infância. Então, ela disse que ela chegou nesse hospital psiquiátrico, olhava aquilo e achava um horror, né? A maneira como eram tratadas as coisas ali nesse hospital. E ela falou que ela nunca mais quis voltar, né? Em 1939, a Françoise Marret, né, ainda com o nome de solteira, ela defende sua tese. Então, ela tem um livro que se chama Psicanálise e Pediatria. Ela se torna uma médica pediatra, e aí ela se torna, então, titular da Sociedade Psicanalítica de Paris. Uma curiosidade, ninguém queria editar a tese dela, ela tentou publicar várias vezes esse livro dela, ninguém queria publicar. Depois só que ela acaba conseguindo publicar essa tese, e ela vai dizer, então, né, que na Sociedade Psicanalítica de Paris todo mundo ria um pouco da tese dela. Por quê? Aí tem uma questão histórica, né? Já havia psicanalistas de crianças nessa época, ela chegou a se encontrar com a Melanie Klein, por exemplo, né? Então, tinha psicanalistas de criança, só que tinha, na época dela, você considerar a criança como um sujeito, ou seja, observar a criança e entender que aquilo que a criança apresentava, às vezes, como um problema. Então, por exemplo, chegavam várias crianças no hospital com algum problema, né, que os médicos tentavam fazer exames, tentavam buscar para saber o que era aquele problema, e não conseguia, o médico não conseguia. E a Françoise Doutor, muito observadora, né, ali, ela começa, então, a perceber que, olha, não, tem problemas que não são físicos. Então, ela diz que chegavam muitas crianças, por exemplo, que os médicos não conseguiam descobrir o que aquela criança tinha e falavam, vai com a Françoise Doutor que ela resolve. Só que isso era um pouco visto naquele momento como algo, né, que as pessoas achavam que ela era um pouco bruxa, né? Como que ela consegue resolver? Então, tinha, por exemplo, muitas crianças que faziam xixi na cama, né? Já lá com 6, 7, 8 anos, 10 anos, fazendo xixi na cama. E aí iam no médico, se fazia toda uma série de exames, não tem nada. Então, manda para a Françoise Doutor que ela resolve. Então, a Françoise Doutor, ela como uma médica, ela ficava no hospital e era mandado para ela todas aquelas crianças, né, que ninguém conseguia descobrir nada, então mandavam para ela. Então, espantavam-se de modo crítico de que alguém pudesse ver tantas coisas numa criança. Então, ela sempre tentava olhar para a criança e para o bebê já, isso que é algo interessante. Ela vai falar bastante de quanto que o bebê, ele precisa de linguagem, né? Ele precisa que fale com ele, né? Para vocês terem uma ideia, a Françoise Doutor, ela começa a questionar, por exemplo, as hospitalizações. Então, bebês que nasciam prematuros, que ficavam nos hospitais, e naquele momento não tinha essa questão da mãe poder visitar o bebê, de pegar a criança, né, no colo, de ficar, de fazer esse pele a pele, de conversar com a criança, isso não acontecia. Então, a Françoise Doutor, ela começa a questionar isso e falar o quanto que é importante para a criança ter esse contato com a mãe, ter esse contato, né? E se não pudesse ser com a mãe, se aconteceu algo com a mãe, que tenha alguém que faça essa função.
E ela fala que muitos, depois, né, claro, ela e outros também que começam a questionar isso, o quanto que a mortalidade infantil vai diminuindo a partir desse contato da mãe com o bebê. Então, já desde bebê, ela vai mostrando a importância de ser falado, de ser comunicado já para o bebê, né? E ela vai falar muitas vezes já desde a gestação, da mãe falar com aquela criança, enquanto que isso é importante, né? Ela fala assim, que eu não havia escrito, né, nada com a ideia de fazer avançar a psicanálise. Foi mais com a ideia de aplicar a psicanálise à medicina infantil. Mas, na época, eu jamais pensei que isso pudesse permitir tratar uma criança realmente louca ou realmente débil. Então, ela vai, primeiramente, né, no trabalho dela em medicina, né, como médica. E ela vai usando a psicanálise ali na medicina, muito mais da medicina. Depois que ela vai, então, percebendo o quanto que a psicanálise pode tratar crianças, por exemplo, que naquela época já aparecem autistas, né, psicóticas, e aí ela vai também tratar crianças com essas outras questões, né? Ela trabalha no hospital, então ela começa a trabalhar no hospital de Trousseau de 1940, ela fica até 1978, né? Bom, a gente sabe, ela era muito amiga do Lacan, eles trabalhavam juntos, né? E a partir dos conflitos na Sociedade Psicanalítica de Paris, né, Lacan e Doutor, eles são expulsos, então, e eles criam a Sociedade Francesa de Psicanálise, que não é reconhecida pela IPA, né? Que a IPA, então, era essa outra vertente aí da psicanálise, né, que o Lacan, né, que era reconhecida ali, que reconhecia a Sociedade Psicanalítica de Paris, né, que o Lacan fazia parte, mas que a partir do momento que eles são expulsos, não reconhecem mais a Sociedade Francesa de Psicanálise. Então, eles são expulsos da Sociedade Psicanalítica de Paris. Bom, por quê? Né? Por que a Françoise Doutor, então, ela é expulsa da Sociedade Psicanalítica de Paris? Então, dizem, o que faz, né, o que dizem, que o motivo dela ter sido expulsa é porque é interessante pensar, né, que o que vão falar para ela é que ela é muito popular, ela é uma psicanalista muito popular, e eu vou falar um pouquinho disso para vocês também, né, e que os alunos fazem uma transferência selvagem com ela, né, em relação a ela, e por isso é algo nocivo. E uma outra questão foi isso que eu comentei para vocês, que ela tem intuição demais, né? E que ela não tem muito método para ser uma psicanalista didata. Então, que ela, a partir disso, então, é aquilo que dizem, né, do motivo para ela ser expulsa da Sociedade Psicanalítica de Paris. Bom, aqui só comentando, né, então, que a Françoise Doutor, ela trabalhava junto com o Lacan, era amiga de Lacan, eles andavam sempre juntos, e diz que o Lacan estudava muito, assim, escutava muito aquilo que a Françoise Doutor dizia. Ele sempre escutava com muita atenção, muito curioso por aquilo que ela dizia. Isso é comentado numa conversa sobre a Françoise Doutor, entre dois psicanalistas, né? Tem uma entrevista, essa entrevista está num livro, e nesse livro, né, nessa entrevista, eles vão comentando um pouquinho da relação da Françoise Doutor com o Lacan. Bom, em 1941, a Françoise Doutor, ela se casa com Boris Doutor, né? Então, a Françoise Marrette se casa com Boris Doutor, e eles se conhecem ali, então, num jantar, e se casam um ano depois. Então, se conhecem, um ano depois já se casam. Bom, mas em relação agora à trajetória dela, né, que eu já fui comentando, como que ela chega na psicanálise, então, como que ela começa a estudar, como é que foi a análise dela. Em 1971, ela tem a publicação do caso Dominique, que é um caso que está num livro da Françoise Doutor,
que tem o caso inteiro relatado nesse livro. Então, para quem tem curiosidade de acompanhar um caso, né, da Françoise Dolto, nesse livro, Caso Dominique, né, tem esse nome, tem o caso inteiro, e foi um caso que ela expõe, né, num colóquio sobre as psicoses infantis de Paris, em 1967. Bom, além disso, né, como eu disse, a Françoise Dolto realmente era muito popular. Ela teve, em 1976, né, ela fez vários programas de rádio. Esses programas de rádio, eles foram transcritos e publicados. Então, a gente tem a publicação hoje desse programa de rádio que ela fazia, que era o quê? Ela se chamava Doutor X ou SOS Psicanalista, então ela teve, se eu não me engano, 2 ou 3 programas em que ela fez, e que num deles, ela respondia perguntas das crianças, então, perguntas que as crianças faziam e mandavam para a rádio, né, mandavam cartas para a rádio. Eu falo assim, que se a Françoise Dolto tivesse viva hoje, provavelmente ela estaria no YouTube. Ela teria um canal no YouTube, ela teria Instagram, porque realmente ela tinha uma transmissão com a psicanálise, né, de realmente ocupar todos os espaços possíveis. Então, rádio era um deles, né? Então, ela tinha esse programa em que as crianças mandavam cartas fazendo perguntas, ou faziam perguntas ao vivo, se eu não me engano, teve também. E teve um outro programa em que os pais, né, mandavam cartas também para a rádio, e que ela respondia essas cartas dos pais. Então, ela teve programas de rádio. Uma coisa interessante também, a Françoise Dolto, ela ia para as escolas, ela era muito chamada nas escolas para fazer conversas com os adolescentes. Teve uma delas que ela comenta, em que ela foi chamada numa escola para fazer conversa, né, para ter uma conversa com os adolescentes, e ela coloca uma condição: eu faço essa conversa, mas eu não quero nenhum adulto aqui responsável pela escola presente nessa conversa. Então, ela aceita, mas ela não quer ninguém ali da escola presente nessa conversa. Então, já é algo mesmo para que nenhum adolescente ali se sinta com medo, né, ou com vergonha de falar, de se expor, né, com medo de algo que pudesse acontecer com ele, porque ele está falando livremente, né, que isso não causasse nenhum mal-estar ali na escola. Então, ela ia para as escolas, ela era muito convidada para comparecer nas escolas. Ela tinha um seminário, acho que é isso, seminário. Ela tinha um seminário que se chamava Seminário de Comparação Clínica e do Desenho Livre. Então, era um seminário aberto a todas as pessoas que se interessavam por crianças, né? Ou seja, assistentes sociais, psicanalistas, professoras. Então, tinha muitos professores que participavam, muitos assistentes sociais, professores, babás, que tinham interesse em crianças, participavam desses seminários dela. Para vocês terem uma ideia, chegou a ter, né, começou com 5 pessoas, esse seminário, terminou com 450 pessoas. Então, realmente foi algo que ela conseguiu, ali nessa transmissão, né, fazer um trabalho muito interessante ali com as pessoas que se interessavam por crianças. E algo que é muito interessante na clínica da Françoise Dolto, então a clínica psicanalítica dela não é só no consultório, ou seja, ela leva a transmissão da psicanálise, né, para a rádio, para as escolas, né, através de seminários, mas também tem algo, né, que ficou conhecido como a Casa Verde, né, em francês, a Maison Verte, que foi criada em 1979, e é algo muito interessante da clínica da Françoise Dolto, que é o seguinte: ela cria, então, a Casa Verde, que é um lugar em que é recebido crianças de 0 a 3 anos. Então, nesse lugar, né, as mães precisam estar junto com as crianças. Então, é um lugar onde a mãe, né, vai com o bebê ou com uma criança de até 3 anos, e ou a mãe, ou a babá, ou o pai, um cuidador precisa estar junto ali com aquela criança.
qual que é o objetivo, né? Qual que era o objetivo da Casa Verde? Ela fala que era uma forma, era uma primeira socialização da criança, e ela falava que a criança se sentia muito mais segura, né? Porque o que acontecia, né? Muitas vezes a mãe precisava trabalhar e, a partir de um momento, né, com 4 meses, por exemplo, a criança era colocada numa creche. Então, a criança saía do meio familiar e já era colocada numa creche, né? Ela falava assim que seria interessante ter um lugar onde fosse uma transição para que a mãe ali, junto com a criança, nesse lugar, já tivesse uma socialização, e ela fala também que é um lugar para evitar o não dito. Ou seja, ali naquele lugar, nenhuma criança vai ser mal vista, nenhuma atitude da criança vai ser mal vista. Então, ela vai comentar muitos casos de crianças que puxava o cabelo da outra, né, que empurrava, né, e nenhuma criança ali ia ser vista como, essa criança é agressiva. Não, vamos entender por que essa criança está agindo dessa forma, né? Uma outra coisa que ela vai comentar também, às vezes uma criança ali está correndo, né, se esbarra com a outra, caiu, ela imediatamente era levada para a mãe. Por quê? Porque ela vai falar nessas primeiras provações que as crianças vão tendo, elas melhoram muito mais rápido, elas ficam muito melhor quando elas podem voltar, né, para um contato familiar, né, primeiro, do que se não tiver ninguém ali perto. Então, a criança ela vai se sentindo muito mais segura, né, para ter no contato com o outro. E ali é explicado para ela, nossa, poxa, por exemplo, nesse caso, né? Poxa, você se esbarrou com seu amiguinho ali, muito maior que você, mas você também vai crescer, né? E você também vai conseguir correr igual ele está fazendo. Ou seja, aquilo era explicado para a criança, era falado para a criança o que estava acontecendo. Às vezes, a Françoise Doutor também comenta que chegava ali uma família que estava tendo algumas questões que a mãe não conseguia, a mãe estava angustiada, não conseguia falar para a criança, escondia alguma coisa da criança, e a Françoise Doutor falava que ali sempre tinha alguém, né, um psicanalista, por exemplo, para ajudar essa mãe a contar alguma coisa que era mais difícil para essa criança, né? Então, ela fala assim, que na Casa Verde sempre tinha pelo menos um psicanalista que estava ali presente todos os dias, e 2 outras pessoas que ajudavam ali, né, e que eram psicanalizadas, ou seja, que tinham passado pelo menos por uma análise, não necessariamente que eram psicanalistas, mas que tinham um certo contato com a psicanálise para ajudar ali na relação com as crianças. Então, ali também era um lugar onde as crianças tinham o primeiro contato com outros adultos. Então, ela ia se sentindo mais segura para entender que outras pessoas, né, outros adultos que não a mãe, o pai, ou a babá, podiam cuidar dela. Então, ela fala assim que ter essa primeira experiência fazia com que a criança se sentisse muito mais segura, né? Então, a Casa Verde realmente é algo muito interessante, vejam que a Françoise Doutor, ela cria, né? Porque às vezes a gente escuta falar tanto de como deve ser um atendimento, né, clínico, como que deve ser a psicanálise tem que ser com o divã. Se não tiver divã, então não pode ser, então não é psicanálise. Às vezes a gente escuta isso de alguns lugares, né, que acho que mudou um pouco com a pandemia, né, que as pessoas tiveram que se arranjar e não tiveram que mudar um pouco o discurso. Mas a psicanálise, né, a Françoise Doutor, ela vai mostrando que ela vai acontecendo em vários espaços e de várias formas, né, e acho que a Casa Verde é um exemplo disso, né. Ela diz assim, a Casa Verde, né, não pode ser definida pelo que é, a não ser, como digo, como equivalente à parte coberta de um jardim público, onde os pais podem se sentar para descansar e as crianças brincam juntas. Lugar completamente informal, mas onde o pessoal empregado tem uma certa formação psicanalítica, ainda que nenhum deles se comporte ali como psicanalista, num contrato de cura, e sim como cidadão psicanalizado que procura evitar o não dito relativo à verdade,
vivida por uma criança ou relativo ao ambiente que a cerca, é tudo. Então, isso é a Françoise Doutor comentando um pouco sobre o que é essa Casa Verde, então, né? Sibeli, Oi. vou te interromper um pouquinho só para ilustrar. Eu estou aqui embevecida, né, com a tua aula. Saber a história da Françoise Doutor com esses detalhes e com a história do psicanalista é muito importante, né? A gente às vezes fala tanto dos casos clínicos e a gente esquece de pensar um pouco a nossa própria história, a nossa formação como psicanalista, como que a gente chega até a psicanálise. Então, eu queria fazer um convite às pessoas que estão te ouvindo, também levarem um pouco o pensamento à sua própria história, como que foram construindo essa aproximação com a psicanálise, né? Os nossos queridos e queridas aí de Moçambique que estão há 2 anos conosco, lendo os textos do Freud, pensando a clínica, pensando as diferenças culturais e como a psicanálise ela pode ter uma flexibilidade, né? Então, tudo isso é super importante. Mas eu fiquei lembrando, te ouvindo agora, falando da Casa Verde, o quanto o nosso papel também de atendimento das mamães novas e dos papais novos, né? Como é importante, né? Uma paciente minha, há um tempo atrás, o bebezinho já tinha aí uns 10 meses, 11 meses, e ela se queixava muito de que esse bebê tinha já desde muito cedo uma preferência por estar com o pai. Isso, criação dela, do entendimento dela. E a gente foi fazendo um trabalho com relação ao olhar, a falta do olhar dela sobre o bebê. De olhar simplesmente o bebê, porque ela ia trazendo uma questão de cuidado pragmático com esse filho, né? Põe o tênis, arruma todo bonitinho, dá banho, dá comidinha na hora certa, leva para a escola, vai buscar, não atrasa, impecavelmente pragmático o tratamento com essa criança, né? E a gente foi percebendo que, a partir de algumas provocações, mas em que momento você está com ele, por exemplo, no chão, olhando para ele? E aquilo foi um marco na análise dela, porque a partir daquela pergunta minha, ela se deu conta de que não, ela nunca tinha feito isso. Nem na hora de amamentar, nem na hora de... Em nenhum momento ela tinha parado para olhar o bebê. Né? Então, acho que me lembrou muito isso quando você trouxe a Casa Verde, porque me parece que, me corrija se eu estiver errada, me parece que é isso que a doutor vai dizer, esse olhar, desse investimento do olhar, desse investimento do pôr palavras para a criança naquilo, na angústia que ela não consegue nomear. Então, só queria fazer assim essa parte aí, mas estou encantada. Por favor, Sibeli, continue. 2 coisas aí do que você falou, Cláudia, eu acho que é isso mesmo, é por isso que eu quis trazer a história da Françoise Doutor, porque eu acho que é isso, trazer a singularidade, né? Então, eu estou aqui falando, né, para o pessoal que está em Moçambique, né, que tem uma realidade que eu não conheço, por exemplo, né, que é uma realidade diferente. Então, eu quero trazer essa história para mostrar que, assim, se eu tiver a oportunidade de ir para lá, realmente, se eu conseguir, é muito mais a gente que aprende, né, com vocês, né, do que vocês com a gente, ou seja, é uma troca, porque a psicanálise, ela envolve escutar o outro e a importância que tem, né, esse contato com o outro. Eu acho que a Françoise Doutor, ela tinha essa intuição, porque nesse momento aqui, o outro era a criança, que era esse outro que não tinha voz, que não tinha, né? Ou seja, eu, adulto, sei o que eu estou falando, sou eu, adulto, que venho dizer aqui para você, criança, né? O que é ser criança, o que você está sentindo, né? A Françoise Doutor, o tempo todo ela coloca, né? E a clínica dela é muito criativa. Oi, alguém? Ah, tá aberto aqui. Pensei que tinha uma pergunta. Mas não, a clínica dela é muito criativa nesse sentido de poder observar ali aquela criança, naquela realidade. Então, ela vai relatando, é muito interessante, assim, ela vai relatando vários casos
de pessoas que, por conta da guerra, fugiam para a França, por exemplo, e ela tinha contato com outras culturas, né? E ela precisa pensar como é que aquela criança, naquela cultura ali, está sentindo, né? Você falando desse caso também, né, Cláudia? Eu acho que essa questão mesmo, nesse momento, acho que hoje a gente fala muito mais dessa conversa com o bebê, isso está muito mais aberto, né? Mas naquela época não, né? Por isso que riam do trabalho da Françoise Doutor. Como assim eu vou conversar com o bebê? Como assim? Para quê? Né? Ela falou assim, olha, eu não sei como eles fazem para entender, mas eles entendem. Como, eu não sei, mas eles entendem. Então, da importância disso, da mãe se questionar no contato ali com a criança, e isso acontecia muito na Casa Verde, uma coisa que também acontecia, que ela relata, é que só dos pais conseguirem conversar uns com os outros, né, de trocar ideia, de conversar um com o outro, o quanto que isso também ajudava ali aquela mãe, né, de ter um lugar onde as mães podem se encontrar, onde os cuidadores podem se encontrar, que não era só as mães que iam, né, às vezes ia babá, às vezes ia o pai, né, mas que pudessem se encontrar para conversar ali, de ter um espaço em que você pode falar do seu filho, de como é ser mãe para você, como é que está acontecendo, das suas angústias, das suas alegrias, né? Então, realmente, é muito interessante pensar essa clínica com bebês, né? Que a doutora, ela já começa a trabalhar, ela fala que, por conta da guerra, tem um relato que ela faz, por exemplo, que é o seguinte, que um pai liga para ela, não, o pai de um bebê que tinha acabado de nascer, liga para ela que teve um problema no parto e a mãe estava hospitalizada, estava em coma, e a criança não comia, não mamava, né? Não queria tomar leite. E o que fazer? Né? Ele liga para ela desesperado, ele não pode, ele estava longe da Françoise Doutor, não era na mesma cidade, e por conta da guerra ele não podia levar a criança até ela, então ele liga para ela. Por telefone, ele pergunta para ela, olha, a situação é essa, o que eu faço? O meu bebê aqui, recém-nascido, não está mamando. E aí ela fala o seguinte, ela fala assim, vai no hospital, pega uma camisola da sua esposa, uma camisola que esteja com cheiro, que esteja usada com o cheiro dela, e você vai trazer essa camisola, vai enrolar o bebê nessa camisola, e aí você vai oferecer a mamadeira. E aí esse homem fez isso, depois ele liga para ela agradecendo, porque isso salvou realmente a vida desse bebê, ou seja, é a partir disso que o bebê consegue mamar, né? A partir dessa dica que ela dá. Então, assim, são várias histórias que realmente, assim, a gente vai entendendo por que chamavam ela, claro, de uma forma, muitas vezes para desvalorizar esse trabalho, né? Mas por que chamavam ela de bruxa, né? Por que riam do trabalho? Porque como que alguém consegue saber algo assim de uma criança? Hoje a gente tem um outro olhar, mas na época ainda, né, isso era visto com certo, né, bom, o que ela está fazendo? Isso é psicanálise, não é? O que ela está fazendo, né? E uma outra, eu quis trazer também essa história para a gente entender a importância ali da Casa Verde, o que era isso, né? Então, esse relato aqui que ela conta, outro dia, uma mulher veio com um bebê de menos de 3 meses. Ela nos disse, vou deixá-lo aqui, vou bem aí na frente procurar alguma coisa. Era a primeira vez que essa mulher vinha, e eu lhe disse, mas senhora, não é questão disso. Você não deixará seu bebê. Aqui, mãe nenhuma deixa seu bebê. Aí a mãe fala assim, mas é para ir logo ali, aí na frente. Pois bem, você porá a roupinha nele, irá com ele logo aí na frente e depois voltará. Ah, pois então não voltarei. A senhora fará como quiser, mas não deixará fulano de tal, o bebê em questão, né? No momento em que ela acabara de dizer isso, víamos o rosto do bebê todo angustiado com a ideia de que sua mãe iria deixá-lo. Então, veja como a Françoise Doutor, ela observava o rosto, a expressão do bebê, né? Não, você não vai deixar seu bebê aqui os bebês ficam com o cuidador, né? Não ficam sozinhos, né?
Ela é o único ser no mundo que ele conhece e ela vai deixá-lo em um mundo desconhecido em que ela acaba de chegar a 5 minutos. Eu lhe disse, mas olhe seu bebê, vocês acreditam? Mas é por acaso, a mãe fala assim, não, esse rosto angustiado é por acaso, né? Ela vira muito bem, e todas as mamães presentes também, mas ela o negava. Era um acaso, né? Eu disse ao bebê, você vê, sua mamãe vai embora com você. Talvez ela não volte, mas ela irá com você. Aqui, mamãe nenhuma deixa seu bebê. Então, ela se dirige ao bebê para falar com ele. Então, veja isso que interessante. Então, ela vai se dirigir ao bebê e vai falar com ele. Olha, sua mãe não vai deixar você aqui, porque aqui mãe nenhuma deixa o seu bebê sozinho. E aí, nesse momento, né, então ela continuou com ele, né, foi embora, né, e nesse momento o bebê fica tranquilo quando a Françoise Doutor fala com ele. No fim da tarde, ela disse às outras mães, pois bem, agora compreendi, é extraordinário. Então a mãe volta e fala, agora entendi o que você fez. Né? No momento eu estava decidida a não voltar mais. Eu acreditava, né, que a Madame Doutor estava me atacando, mas compreendi que é no interesse do bebê. É extraordinário que um bebê entenda a linguagem. Então, ela mostra esse caso, né, que acontece na Casa Verde. Então, tudo isso para mostrar para vocês como que é a trajetória da Françoise Doutor, e o quanto que ela vai mostrar, então, né, assim, ela vai fazer esse trabalho com a psicanálise no hospital, com as crianças, né, hospitalizadas. Ela tem uma clínica, ela vai trabalhar com as crianças que estão em orfanatos, por exemplo, né, ela vai trabalhar nas escolas, na rádio e na Casa Verde. Então, veja qual é a transição da psicanálise que ela faz. Ô, Cibele, Pode falar, Paulo. eu estou pensando aqui na Françoise versus Lacan, né? Que ela era muito amiga dele, e os dois fizeram coisas juntas. E o Lacan entendia a constituição do sujeito exatamente na entrada da criança na linguagem, né? E exatamente aí a minha pergunta. Ela era uma discípula do Lacan? Ela partilhava dos conceitos do Lacan exatamente como ele ou não? Então, várias pessoas perguntam isso, assim, a gente consegue ver, eu vou sendo, eu estudo a Françoise Doutor, assim, eu tenho leituras de Lacan, né, mas eu estudei muito mais, eu fui muito mais por esse caminho. Então, eu vejo que tem muita coisa do Lacan, sim. Então, eles conversavam, ela participava dos seminários do Lacan, né, mas você vê que ela tem uma criação própria dos conceitos. Então, o que eu vou comentar agora com vocês, entrando um pouco mais na clínica dela, é esse livro, A Imagem Consciente do Corpo, que é o livro teórico da Françoise Doutor. Então, ela tem ela vai ter a construção teórica da clínica dela. Então, você vê que ela não usa os mesmos termos, ela não tem. Outro dia até alguém perguntou assim, ela vai falar do real, simbólico e imaginário? Você consegue perceber isso em algumas coisas aqui, nos escritos dela, você vai percebendo que ela trabalha com isso também, mas ela não vai usar esse termo. Então, ela não usa, no geral, ela não usa os termos lacanianos. Ela tem uma construção própria da clínica dela. Então, eles tinham, né, uma vivência ali, ela participava dos seminários dele, então você percebe que muita coisa, sim, é da clínica, também ali dessa troca, né, dessa troca da clínica ali com o Lacan. Mas ela não vai usar os termos que o Lacan usa, né? Então, ela tem uma construção própria aí na clínica dela. É uma pergunta bem interessante que sempre as pessoas fazem, né, sobre a Françoise Doutor, porque eles eram muito amigos, conviviam, né, faziam trabalhos juntos, ela participava dos seminários dele. Mas esse livro que eu vou apresentar um pouquinho para vocês hoje, que é A Imagem Consciente do Corpo, vocês vão ver que é uma construção teórica da Françoise Doutor que ela foi construindo por 40 anos, né, de clínica com crianças.
Então, tem isso também. O Lacan não atendia crianças, né? A clínica da Françoise Dolto era... a grande parte, né, da clínica dela era com crianças. Ela atendia adultos também, tem, inclusive, relatos de atendimento com adultos, mas muito mais com crianças. Então, respondendo sua pergunta, assim, a gente consegue encontrar, né, várias coisas ali que você vê que tem uma influência, né, do Lacan, mas ela tem uma construção dos conceitos ali que é próprio, né? Falando já, foi até uma pergunta bem importante, porque a gente entra, então, o que eu quero apresentar para vocês é um pouquinho, tá, pessoal? Depois, se vocês me chamarem de novo, eu falo mais, tá? Mas eu vou apresentar um pouco sobre a imagem consciente do corpo, que é esse livro aqui da Françoise Dolto, tá? Que esse conceito, a imagem consciente do corpo, é um conceito criado pela Françoise Dolto, tá? Então, esse livro é o livro mais teórico, digamos assim, que foi construído durante, como eu disse para vocês, durante 40 anos, né? Ela ia escrevendo em revistas, ela ia publicando vários textos falando sobre a imagem consciente do corpo, mas depois, se eu não me engano, esse livro é de 84, ele é publicado em 84, e que é como se fosse a consequência aí de todo esse trabalho dela, de todas essas publicações de tantos anos, ela escreve, então, esse livro e publica o livro A Imagem Consciente do Corpo. Como uma curiosidade, para quem se interessar, eu queria mostrar para vocês esse outro livro da Françoise Dolto, que se chama Solidão. Não sei se alguém conhece. Você conhecia, Cláudia? Ou Paulo? Não? Esse livro da Françoise Dolto é um livro que eu indicaria para vocês, porque é um livro muito bonito. Ela vai falar sobre a solidão, né? É um livro que ela constrói... esse livro é construído em 3 partes. Tem 3 artigos que ela publicou em outros lugares, que ela publica aqui nesse livro, que tem esse tema solidão. Depois, eram escritos que ela fez no momento em que ela estava sentindo muita solidão, porque ela vai dizer que era um momento em que o marido dela tinha se aposentado do trabalho, ele, por conta disso, ele estava se sentindo um pouco triste, depressivo, e foi ficando mais recluso, digamos assim. Então, o marido também se sentindo a solidão de uma velhice, né, por exemplo, já sentindo que o corpo já não estava muito bem, ele começa a ficar doente, né, e ela também sentindo solidão, porque ela fala que a solidão maior é de você não poder acolher, estar junto com alguém que você mais ama, né, então ela também escreve alguns textos falando sobre a solidão, e eu estou indicando porque é interessante que ela vai falar nesses textos sobre a solidão nas várias fases da vida, inclusive a solidão dos bebês, né? Então, ela vai trabalhando nas várias fases da vida, né? Como que a criança, o adolescente, o adulto, como é que vai lidando com a solidão. E a outra parte do livro é uma entrevista, uma conversa dela com o editor sobre esse tema. Então, é um livro que ela fala que não é um livro psicanalítico, né? Mas é um livro muito bonito que eu sempre indico para as pessoas para começar a ler a obra da Françoise Dolto por esse livro, né? Que é um livro muito bonito, né? Realmente. Bom, é só parece que a obra dela é vasta, né? Ela escreveu bastante, ela produziu bastante, né? Sim. Como eu disse, ela tem, então, a primeira publicação, que é a Psicanálise e Pediatria. Depois ela tem, né, várias transcrições, né, dos seminários, dos programas de rádio. Então, vários livros são essas transcrições. Tem livros dela que são publicações, né, de textos que ela escreveu em revistas, por exemplo, para vocês terem uma ideia, assim, uma curiosidade aí. Ela tem um texto que ela fala se a gente deve, como que a gente deve castigar a criança, se o castigo é bom ou não, né? Então, tem um livro dela, um artigo dela que ela vai falar sobre isso.
Tem uma pergunta que fazem para ela assim, a gente deve contar para uma criança quando um ente querido faleceu? Isso deve ser comunicado para a criança? Então, vejam que são questões, assim, da vida familiar, da vida com a criança, que são muito práticas, né? E ela tem textos que vão comentar sobre isso, assim, que as pessoas vão fazendo perguntas para ela em relação a isso. É o dia a dia, né? Isso, é o dia a dia. E por isso, muitas vezes, que ela é mal vista, né? Porque ela tem essa transmissão da psicanálise que é muito popular. Ela vai lidar com a vida ali, familiar. Você sabe que eu ouvi falar, quando eu estava fazendo uma pesquisa sobre ela, que ela era criticada por esse programa de rádio, que os psicanalistas achavam que ela era muito pop, não podia. Uma certa arrogância, né? Eu acho que até hoje existe isso. Sim. Eu acho também. Eu acho que hoje a gente tem alguns psicanalistas que estão fazendo outras coisas, né? E então, um pouco, assim. A questão mais ainda disso, né? Que ainda tem... Que travou. Que travou, Cibele. Está ouvindo? Travou. Muito conceito. Oi? Travou? Agora voltou. Travou, mas voltou agora. Apareceu a imagem, uma imagem aqui para mim que a minha conexão... Você sabe que eu fiquei aqui me perguntando, Cibele, só assim, uma parte totalmente. Eu fiquei me perguntando se a doutor se inspirou no Walter Benjamin, porque ele tem A Hora das Crianças também no... Quem é Walter Benjamin? Né? Um ensaísta, um filósofo, enfim, da Escola de Frankfurt. E ele tinha, durante o ano de 27 a 32, então é antes dela. Né? Um pouquinho antes dela, 27 e 32, ele contava as histórias, e ele queria que as crianças ouvissem essas histórias da cultura alemã, enfim. Né? Então, era provocar reflexão, pensamento reflexivo, porque aqui eu falei, nossa, que interessante, ali muito logo depois. Então, talvez uma visionária também, de poder abrir o espaço psicanalítico para falar em contato com as crianças, né? Interessante, muito legal. Disso que você falou, do Walter Benjamin, dele eu não vi nada, não me lembro também, mas não vi nada dela falando disso. Mas olha que interessante, ela tem uma vivência, por exemplo, ela chegou aí para o Canadá, a Françoise Doutor, e ela comenta, nesse livro Solidão, por exemplo, ela comenta um livro que é de um autor da América Latina, por exemplo. Então, veja, um psicanalista naquela época, né, ela estudava muitos autores da América Latina, e tem uma curiosidade que ela vai falar assim, que um livro que ela fala que é um livro que poderia ter sido escrito por uma criança, ela fala que o livro mais sensacional, assim, que ela já viu, que demonstra mesmo, que é um adulto escrevendo, mas que mostra os sentimentos de uma criança ali, que é mais verdadeiro nisso, é aquele livro Meu Pé de Laranja Lima, que é um livro de um autor brasileiro. Que né? Incrível! Sim, tem um momento que ela vai comentar isso, Meu Pé de Laranja Lima. Acho que que é um livro que aqui no Brasil, é um livro que a gente lê na escola, né? Que é recomendado na escola, para a gente ler. Então, assim, ela tinha um intercâmbio muito interessante com outras culturas também. Então, era uma pessoa realmente que tinha essa troca, né? Que não tinha esses preconceitos, assim, de, psicanálise tem que ser assim ou tem que ser assim. Não, eu vou falar na rádio, ela foi para o Canadá, ela foi em algumas escolas no Canadá, por exemplo, na época também. Então, tem essa questão aí, né, que o Paulo estava falando, né, de ter preconceito, mas ela, é isso que a gente fala de se autorizar, né, a gente poderia falar dessa autorização como psicanalista, né, o que é se autorizar? É você inventar a sua clínica, né, a partir da sua vivência, da sua análise, da sua cultura, você poder inventar a sua clínica. Eu acho que a doutora, ela, né, em termos de né, se autorizar, ela foi muito bem, né? Ou seja, vai ter críticas, vai ter gente que vai falar que não concorda. Bom, a minha clínica é assim,
Eu acho que é muito interessante. Bom, isso eu já falei para vocês, então, como que a Françoise Dolto, ela começa a atender, então, num hospital, né? E ela diz assim, eu era simpática a todos, ao mesmo tempo em que tentava lhes explicar o papel do psíquico no somático. Então, no hospital, era o que ela tentava fazer, olha, nem tudo tem uma origem física, né? Pode ter uma origem psíquica, né? Que vai causar um problema fisiológico. Então, era algo que ela trabalhava bastante, né? Então, uma questão importante, ó, uma citação dela aqui no livro A Imagem Consciente do Corpo. Ora, a medicina de crianças é constantemente confrontada com perturbações funcionais nos pequeninos, e a maior parte do tempo elas são de origem psicogênica. Se pudéssemos dar a palavra à mãe para dizer o que se passou, e dizer com palavras à criança aquilo que ela também quer dizer, e através do seu corpo traduz, então veja, né? A questão está ali na relação. Então, a doutora já mostra na relação da criança com a mãe, com o cuidador, né? Se você puder dar palavras à mãe, né? E dizer com palavras à criança, né? Aquilo que a criança traduz no seu corpo, ou seja, a criança traz no seu corpo um sintoma que é de uma relação familiar, né? Uma relação ali com o cuidador. Veríamos que a maior parte desses sintomas reativos desapareceram sem que tivéssemos necessidade de proibir ao corpo, através dos meios medicamentosos e químicos, as manifestações funcionais de perturbações. Né? Então, Sibeli, que através de crítica à palavras. psiquiatria, hoje é Sim. uma crítica fantástico. Sim, por isso eu sempre gosto dessa citação dela, porque é isso mesmo, é uma crítica, assim, à psiquiatria. Né? A gente vê aqui no Brasil, por exemplo, muitas crianças, há um tempo atrás, né? Não sei como é que está hoje, porque hoje se fala muito do autismo, né? Mas a Ritalina, até um tempo atrás, era o medicamento que eu acho que ainda hoje, mas eu lembro que eu tive muito contato com um grupo que tinha aqui em Campinas, que se chama, né, que ainda tem, Despatologiza, que é um grupo aqui em Campinas que trabalhava na Faculdade de Medicina, aqui da Unicamp, inclusive, eles faziam o encontro anual lá, para mostrar justamente isso, né? E através do trabalho deles, eles conseguem diminuir a prescrição dessa Ritalina, que era prescrita, né? O medicamento que era prescrito para crianças que tinham, né? Que era diagnosticada com TDAH, né, transtorno de hiperatividade, né, déficit de atenção e hiperatividade. Então, essa frase da doutora é isso, né, é uma crítica realmente. Vamos tentar de outras formas, né, ou seja, você pode falar para a criança, através das palavras, falar com essa mãe, né, que nem a Cláudia deu o exemplo, dessa mãe, dessa relação da mãe com a criança. Porque senão, por exemplo, a gente pode falar, a criança é autista, não fala com a mãe, não está tendo comunicação, então a criança é autista. Não, o que está acontecendo ali? O que está acontecendo nessa relação dessa criança com o meio em que ela vive? Então, acho que essa frase mostra, né, a importância que a Françoise Dolto vai dar para a comunicação, para a linguagem. Ela tem um livro, inclusive, que se chama Tudo a Linguagem. E ela vai falar sempre da importância que tem a linguagem. Ela sempre vai bater nessa tecla da linguagem. Bom, o primeiro artigo da Françoise Dolto sobre a imagem consciente do corpo é de 1957, enquanto o livro é de 1984, né? Então, o que é essa imagem consciente do corpo? É um conceito que a Françoise Dolto ela cria, né, que está ligado à prática com crianças muito regredidas ou psicóticas, né? Então, é um termo que ela cria, imagem consciente do corpo, que eu vou explicar rapidamente o que é, e então, como eu disse já para vocês, um termo que foi sendo trabalhado por ela a partir de anos, né, da sua prática com crianças.
Por que ela usa a palavra imagem, né? Em francês, imagem. Né? Por que ela usa essa palavra? Ela diz que I, que é de identidade, né? Então, é a identidade que a criança vai construindo. Ma, de mamãe, que é a identidade que a criança vai construindo a partir da relação com a mãe, né? Ou da cuidadora. Lembrando, assim, que quando a gente fala aqui de mãe, a gente está falando de função materna. É claro que, às vezes, a Françoise Doutor ela vai falar que tem uma questão ali com a mãe, que é a mãe de nascimento, principalmente nos nascimentos, as questões que tem quando a criança, por exemplo, ela é adotada, criança adotiva, tá? Mas ela vai falar que, principalmente, né, ela vai comentar muitas vezes da relação da criança com a babá, porque na época, né, se tinha muito isso, né, principalmente no âmbito mais burguês, assim, da criança ter uma relação ali com a babá. Então, Ma, de mamãe, minha mãe, que é aquela cuidadora que faz essa função materna, né? E G de terra, né? Que é a base, esse sujeito, né? Que vem, que está por advir. Então, é isso que ela vai dizer que significa essa imagem. Então, aqui, o que eu quero comentar, dar uma pincelada para vocês do que é essa imagem consciente do corpo. Então, a Françoise Doutor ela vai falar que desde que o infância para doutor, desde bebê, desde que está na barriga da mãe, desde o início, ele tem uma imagem representativa, né? E que as palavras, os afetos, esse contato, principalmente através das palavras e do afeto da mãe, do pai, do ambiente com a criança, né? Essa relação vai produzindo essa imagem consciente do corpo. Bom, eu vou chegar aqui no esqueminha que eu faço, que é o seguinte, a Françoise Doutor, ela vai fazer uma diferença entre o esquema corporal e a imagem consciente do corpo. Então, esse esquema que eu fiz, eu fui pegando aqui no livro dela, né, aqui na imagem consciente do corpo, então aqui no livro, o que ela vai comentando, assim, o que ela vai colocando, isso é esquema corporal e isso é imagem consciente do corpo. Então, eu coloquei aqui para vocês bem resumido, para a gente ter uma ideia, né, e depois eu convidar vocês para ler o livro, tá? Mas aqui é um resumo. Então, o que é o esquema corporal? O esquema corporal é o nosso corpo, é o representante da espécie. O nosso corpo que é igual ao de todo mundo, ou seja, tem um aspecto que é semelhante ao de todos os outros. Esse nosso corpo, ele é intérprete da imagem do corpo. Então, o que eu vou comentar depois. Então, tem uma imagem do corpo, mas o nosso corpo é intérprete dessa imagem consciente do corpo. O nosso corpo é a objetivação, esse esquema corporal, né, ela vai chamar de esquema corporal, é a objetivação, então é aquilo que é o objetivo, se torna carne, né, de uma intersubjetividade. Então, ele vai encarnar uma relação, né, que é essa imagem consciente do corpo. É um suporte, então o nosso corpo é um suporte, representa um suporte, é o mesmo para todos os indivíduos. Ele é consciente, pré-consciente e inconsciente, então tá nesse registro, né? Estrutura-se pela aprendizagem e pela experiência, então a gente aprende coisas com o nosso corpo, a gente aprende a andar, né? A gente vai aprendendo algumas coisas manuais, vai comendo, né? Então tem uma aprendizagem do nosso corpo com aquele ambiente, né? As questões culturais, que esse corpo vai tendo uma história, esse corpo que é esse representante da espécie, e ele é a fonte das pulsões. Então, é o que ela chama de esquema corporal, que é o nosso corpo. Nesse nosso corpo, né, tem tudo isso daqui que ela vai falando. Então, é um intérprete da imagem consciente do corpo. Nós vamos aprendendo com esse corpo também. Ele é consciente, né, então tem um eu aí que olha para esse corpo, entende esse corpo de uma determinada forma, mas também ele é inconsciente, tá? E é onde
as nossas pulsões aqui, né, a fonte da onde, né, nós vamos sentindo, né, prazer, dor, por exemplo. Agora, o que é a imagem do corpo, então? Né? A imagem do corpo já é peculiar a cada um. Então, no esquema corporal, o nosso esquema corporal é o representante da espécie, é igual para todo mundo, né? O esquema é igual, ou seja, nós temos aí 2 braços, 2 pernas e por aí vai. E ela vai falar, interessante, mas e quem tem uma deficiência, por exemplo? É interessante que ela vai comentar disso, mas depois eu falo, tá? Então, já a imagem do corpo é peculiar a cada um. Por quê? Porque é construído a partir da nossa história. Está ligado ao sujeito e à sua história. É a síntese de nossas experiências emocionais. Então, desde a barriga da mãe, né? Então, esse bebê vai construindo essa representação, essa imagem consciente do corpo, já desde a sua história, porque, como a gente diz em psicanálise, esse bebê ele é falado. Antes dele vir ao mundo, ele é falado, né? Então, já é esperado, ou é menino ou é menina, né? Vai ser um músico, vai ser um jogador de futebol. Então, esse bebê já é falado, vai ser estressado que nem a mãe. Vai ter olho azul que nem o pai. Então, esse bebê já é falado, né? Então, essas experiências emocionais, ela vai falar assim, olha, por exemplo, quando nasce uma criança, se nasceu menino ou menina, isso já faz uma diferença de como foi recebido. Nasceu menino, mas a família queria, né, uma menina. Então, nasceu uma menina, a família queria um menino. Tudo isso faz uma diferença e a criança sente essa afetividade, essas primeiras experiências emocionais que vão construindo essa imagem do corpo. São experiências relacionais da necessidade do desejo e podem ser narcisantes ou desnarcisantes. São palavras que ela usa muito, tá? Ou seja, por exemplo, nasceu uma menina, mas a família, né, a mulher não tem lugar nessa família, vamos supor, né? Queria um menino. A mãe queria muito menino, o pai queria muito menino, né? Como essa criança é recebida, isso já pode ser sentido para ela como algo que não tem valor. Ela não tem o valor, o sexo dela não tem o valor. Então, isso já é uma questão. Ou seja, a criança sente já desde o momento em que ela nasce, desde a barriga da mãe. Né? Para Françoise Dolto, as palavras que são dirigidas a ela, tudo isso já vai construindo essas experiências emocionais que são construídas, olha, na relação. Sempre na relação. É específica de um tipo de relação libidinal, estrutura-se pela comunicação entre os sujeitos. Então, veja a importância da comunicação, precisa ser falado. É inconsciente, mas pode se tornar pré-consciente e consciente. Eu escrevi errado ali. E consciente, tá? A partir, por exemplo, de uma análise. Né? Você pode trazer a partir dos desenhos das crianças. Né? A Françoise Dolto, ela vai trabalhar muito com o desejo, olha só a falha aqui, com o desenho, né? E a massinha de modelar. Então, ela vai trabalhar com essas duas, na clínica dela com crianças, ela trabalha muito com o desenho e com a massinha de modelar. Então, ela fala que a partir dali, né, de um desenho que a criança produz na análise, isso já demonstra, né, a imagem consciente do corpo. A criança mostra ali. Por que brinquedo não? Então, eu estava até pensando sobre isso outro dia, e numa conversa, eu imagino que seja em oposição até à clínica da Melanie Klein, né? Porque eu imagino, assim, eu não vi isso escrito em nenhum lugar, mas conversando com uma outra pessoa, fazendo uma outra palestra num outro lugar, né? Até um outro psicanalista, a gente estava conversando sobre isso, porque na época, assim, bom, só comentando um pouco disso, então, a Françoise Dolto, ela vai falar que ela não usa brinquedo na clínica com crianças. É uma questão da clínica dela, né? Ela usa o desenho e a massinha de modelar. Ela não usa brinquedo.
Bom, aí a gente conversando e pensando sobre isso, porque a Françoise Doutor, uma psicanalista francesa, ela estava construindo uma clínica ali naquele momento. E tinha já a clínica da Melanie Klein, que tinha essa questão com o brincar, que é até interessante, assim, alguém comentando assim que eu não saberia falar exatamente, tá? E se alguém sabe mais da Melanie Klein pode comentar. Mas que já tem toda, assim, uma coisa estruturada a partir da brincadeira da criança, né? Que é algo que ela queria se opor, ou seja, deixar que a criança mostre e fabrique aquilo que ela quer colocar ali, que isso não venha do analista. Então, isso é algo da psicanálise da Françoise Doutor, da análise dela com crianças, que é o que essa criança está me falando e o analista colocar o menos de si possível. Então, é até interessante, assim, no caso do desenho, para ela vai dizer assim, que não tem como, você não pega o desenho de uma criança e vai analisar o desenho. Não, é a criança que vai dizer do desenho dela. Então, é claro que a Françoise Doutor vai fazendo várias construções a partir dos desenhos das crianças, mas o que importa é o que a criança falou do desenho dela. Então, ela vai mostrando isso. Tem até um caso que ela vai comentar, que é um caso, na verdade, da Anne Cordier, que demonstra muito isso, através... Não é o desenho por si só e a psicanalista vai lá, olha o desenho e interpreta. Não existe isso para Françoise Doutor. Então, na clínica, então, tem o desenho, né? A criança vai dizer sobre esse desenho. Então, um exemplo, né, que a Anne Cordier ela vai falar é de um menino que desenhava 2 canhões, assim, e só que sempre longe um do outro. Então, em várias sessões, essa criança ia produzindo tanques de guerra, um longe do outro, e que nunca, o tiro nunca acertava no outro, e os canhões estavam sempre longe um do outro. E a criança não sabia muito bem o que falar daquele desenho. Então, a criança não falava muito, ia tentando comentar, ela ia perguntando do desenho, e a criança, várias sessões construindo desenho parecido, até que a criança começa a desenhar 2 pessoas, 2 boxeadores, também um longe do outro, e nunca o golpe acertava um no outro. E também, vários dias, aí desenhou eles ajoelhados um dia, outro dia também, eles chegaram mais perto, mas nunca chegaram a acertar um ao outro. Numa determinada sessão, o menino desenha um desses boxeadores com uma calça listrada. E aí a Françoise Doutor pergunta para ele, né? Mas o que é? O que faz você lembrar, pensar esses shorts, né, listrado? Aí o menino lembra, faz eu lembrar de um amiguinho da escola. Ah, por quê? Ah, porque ele tem um suéter, né? Tem uma blusa que é listrada igual esses shorts. Ah, e como é que é esse seu amiguinho? E diz que a criança comenta que teve um dia em que esse amigo dele recebeu uma nota baixa de uma prova, e quando ele chegou em casa, ele apanhou do pai, apanhou muito do pai. E isso trazia alegria para ele. Olha só que interessante. Por quê? Porque esse menino, ele vai para a análise porque ele é muito inibido, e ele tem uma relação, aliás, ele não tem uma relação com o pai, porque o pai simplesmente ignora ele. Ele pode fazer qualquer coisa que esse pai simplesmente ignora, qualquer coisa que ele faça, não se importa, não tem contato com a criança. Mora na mesma casa, mas o pai ignora o menino. E aí a Françoise Doutor demonstra, né, que através desses desenhos, olha só, ele conseguiu chegar, né, nessa questão que ele ficou feliz, mesmo que o amiguinho tenha apanhado, mas pelo menos o pai desse amigo se importou, fez alguma coisa que o pai dele não. E a partir disso que pode, né, se desenrolar uma análise. Velho, tem uma pergunta aqui do Daniel, você leu? Você Não, usa brinquedos e jogos na sua clínica? eu uso. Eu uso, mas assim, só comentando aí o que o Paulo falou, e aí eu já falo, né, da minha parte aí, a Françoise Doutor, ela tem até um trecho em que ela diz assim, que ela não acha que é errado, que tem psicanalistas que usam,
Porém, o que ela fala? O que a gente tem que tomar cuidado? De não, por exemplo, a criança pegou o policial, é o superego. A criança pegou... Então, ela fala assim, olha, não é que é proibido, eu não uso porque eu acho preferível a criança construir, né? Ela construir ali aquilo que essa representação através da massinha de modelar, através do desenho. E eu acho importante isso, é algo que funcionava na clínica dela, é algo que ela criou na clínica dela e que funcionava para ela assim. Eu, né, utilizo brinquedos, jogos, mas aconteceu uma coisa interessante na minha clínica, que foi o seguinte, uma vez, veio uma mãe, né, pedir atendimento para a filha, que é uma menina de 10 anos, e a mãe chegou falando assim, mas você dá desenho para a criança fazer? Eu falei, olha, depende, né? Primeiro eu recebo essa criança, converso com ela falou assim, olha, porque ela ia numa psicóloga que ela não quis ir mais, e a psicóloga, toda vez chegava e mandava ela desenhar, e ela não gosta, ela não queria fazer isso, a menina já com 10 anos, né? E realmente, quando eu atendi essa menina, ela falava muito bem, era uma criança que tinha uma comunicação muito boa. Então, quando eu recebo, né, seja ali uma criança, eu já atendi, a criança mais jovem que eu já atendi, ela tinha 4 anos, né, então, e aí, nisso já 4, com 6, com 8, 10, né, por aí vai. Mas eu sempre recebo primeiro essa criança, né, e vejo o que ela pega, o que ela pega no meu consultório. Porque pode ser que ela pegue um livro, pode ser que ela pegue qualquer outra coisa que eu não estou esperando. E por que ela pegou aquilo? Eu tive até que tirar coisas do meu consultório, porque atendi eu e o meu marido na mesma sala, né, no consultório. E já aconteceu da gente ter objetos ali que quebrou e que... Ou seja, eu deixei... Algumas coisas eu tive que tirar. Mas é interessante, porque algumas coisas que estão ali, a criança que você não está esperando, ela vai lá e pega, quer saber o que é, quer conversar sobre aquilo. Crianças, às vezes, por exemplo, essa menina que eu recebi, né, ela não queria desenhar. Ela queria me mostrar, hoje em dia, vamos pensar também, que a gente tem outros recursos que a Françoise Doutor não tinha. Tem essa menina que chegou para mim, por exemplo, ela queria me mostrar o celular. Ela queria mostrar a banda favorita dela, ela queria me mostrar foto da banda, ela queria me mostrar como é que era a música. Então, eles vêm com outros recursos, né, que não tinha na época da Françoise Doutor também. E, no geral, a Françoise Doutor, ela atendia crianças muito novas. A clínica dela era muito mais crianças ali 2, 3, 4 anos, né, até 6 anos. Ela atendia mais velhas também, mas ela atendia muito mais crianças muito novas, né? Então, assim, a gente pode pensar ali que era uma escolha da clínica que ela construiu a partir da clínica dela. Agora, se a gente imagina, né, numa conversa que eu falei para vocês que eu tive, né, numa apresentação, pensando, assim, numa diferença ali com a clínica da Melanie Klein. Então, uma coisa importante para ela nunca pegar o desenho de uma criança ou aquilo que a criança fez na sessão e você interpretar o que a criança está falando daquilo que ela está fazendo. O que a criança está me dizendo. Então, não tem aqui uma teoria pronta e acabada, fechada, que eu vou aplicar ali na criança. Então, acho que é muito mais essa questão do brinquedo, né? Que ela coloca ali. Oi, pode falar, Cláudia. Velho, eu preciso te avisar que, infelizmente, nós temos mais 10 minutos. Uhum. Tá, então eu vou fechando. Já? Não acredito! Eu olhei aqui, eu nem acreditei, Mas nós temos mais 10 minutinhos, então eu queria pedir para você arredondar com aquilo que você acha mais interessante. Tá. Então eu vou só fechar essa questão, fechar aqui esse termo que ela vai utilizar, para falar sobre isso, fechar, e aí se alguém tiver alguma pergunta a mais para fazer, aí eu tô aberta aqui.
Então, essa imagem, então, o que é essa imagem consciente do corpo? Por exemplo, a gente está falando aqui do desenho, esse menino, né, que eu falei que a Anne Cordier recebe, né, que tá com uma imagem de corpo inibida, ele vai para a sessão justamente muito inibido, não conseguia realizar as tarefas na escola, né, tinha uma certa passividade, então ele constrói, o corpo dele estava funcionando normalmente. Então, se a gente pensar no esquema corporal, o esquema corporal funcionando muito bem, né? Agora, a imagem do corpo totalmente, né, com uma imagem que ele não podia ter uma rivalidade com o pai, porque o pai saía dessa rivalidade, né, no caso desse exemplo que eu dei, então o corpo totalmente inibido ali por conta dessa construção. Para finalizar com um exemplo, que a Françoise Doutor, ela dá um exemplo dessa imagem inconsciente do corpo e o esquema corporal, é o caso de uma menina que ela atende, em que ela está conversando com a mãe, ela dá uma folha para a menina desenhar. Então, tá, a Françoise Doutor primeiro com essa criança. E a criança desenha um vaso de flor muito bonito, né, com flores bonitas, com água, né? E ela faz esse desenho. E depois, quando a mãe entra na sessão, ela vai conversar com a mãe, a Françoise Doutor sempre faz isso. Vários relatos que ela tem, ela demonstra isso, que às vezes ela vai conversar com os pais na frente da criança e ela coloca ali, ela vai observando o que a criança está fazendo. Então, ela dá uma folha para a criança vai desenhando, enquanto ela está conversando com a mãe, a criança desenha um vaso de flor pequeno, com flores murchas e sem água. Então, ela fala assim, daí a gente já consegue ver também a construção dessa imagem do corpo na relação. Ou seja, na relação com a mãe, essa menina se sente, como a doutora usa essa palavra, desnarcisada, ou seja, se sente pequena, se sente impotente, né? Não se sente valorizada. E com a Françoise Doutor ali, ela fala que nesse ponto ela está num lugar do pai ali, digamos, ela já se sente bonita, né, com as flores todas bonitas. Então, a imagem do corpo é uma construção e é uma construção na relação, tá? Então, queria só trazer um pouquinho esse conceito dela e falar, então, assim, que no atendimento clínico, como que a Françoise Doutor geralmente faz? Ela vai, então, trabalhar com a massinha de modelar, com o desenho, e ela vai comparar o desenho a um sonho, né? Da mesma forma que o adulto em sessão. A gente não vai falar para o adulto, você sonhou com uma cobra, então significa tal coisa. Você sonhou com uma galinha, significa tal coisa. Vai jogar no jogo, vai... Não tem nada a ver. Né? Da mesma forma que na análise com adultos, a gente pede para o paciente falar dos sonhos, ele vai relatar, ele vai fazendo as associações, mesma coisa a criança. Então, a criança, ela vai mostrar essa imagem do corpo, e aí, por conta da imagem do corpo, é que o esquema corporal pode ter um problema, não estar funcionando muito bem. Né? E fechando aí, então, com os pacientes, né, que ela fala que ela tinha, que eram deficientes, né? Ela fala assim, não é porque uma criança anda ela está numa cadeira de rodas, né? Isso não significa que ela ela está com o esquema corporal comprometido, mas a imagem do corpo não necessariamente. Depende como essa deficiência foi recebida. Então, por exemplo, ela fala, se a mãe, os pais, os cuidadores ali, conversam com essa criança, nossa, se você pudesse andar, você estaria correndo agora, e fale para a criança desse problema, olha, você nasceu ou você adquiriu essa questão que te faz ficar numa cadeira de rodas, mas se não fosse por esse problema, você teria capacidade, você estaria correndo, o que você faria? Né? Você correria, você iria brincar do quê? Então, o que importa para ela muito mais esse desejo que é falado, né? Que a criança fale, eu correria, eu brincaria de boneco com as minhas amigas, eu queria fazer tal coisa. Então, não é porque o esquema corporal pode estar comprometido que a imagem do corpo está.
E, às vezes, né, o esquema corporal não tem nenhum comprometimento biológico, mas a imagem do corpo faz com que aquilo seja comprometido. Sibeli, tem uma pergunta aqui, Uhum. que eu acho assim, importantíssima, ela aparece em todos os grupos de estudo, em todas as discussões, se podemos usar a psicanálise em crianças com autismo. É da Selma Ricardo. Esse livro que eu falei para vocês do caso Dominique é justamente um livro em que a Françoise Doutor, um relato de caso em que ela vai fazer isso. A Françoise Doutor, ela trabalhava com autistas, e é interessante que, na verdade, ela tinha uma certa questão com com autismo, assim, com essa denominação, ou quando alguém diagnosticava, porque ela falava que não necessariamente, que tinha crianças que vinham com esse diagnóstico de autismo, mas que não eram autistas. E aí falar, mas a Françoise Doutor, ela curava as crianças que eram autistas. Não é que ela curava. É que algumas crianças que vinham com esse diagnóstico de autismo, depois de um atendimento com ela, né, melhoravam, tinha uma evolução de caso ali muito interessante, e aí ela ficou famosa porque a Françoise Doutor curava o autismo. Não, mas ela tinha um trabalho, tem um trabalho para vocês procurarem depois, que ela fala que é uma criança psicótica. Ela não traz esse nome de autista, mas ela tem um trabalho que chama a boneca Flor. A boneca Flor foi uma boneca que ela constrói, então veja, ela não tinha brinquedo, mas ela constrói uma boneca, que é uma boneca de pano, só que não tem rosto e tem como se fosse uma flor em volta aqui da cabeça, onde estaria a cabeça, né? E que ela constrói essa boneca para lidar com esse caso, com essa menina que era psicótica. Então, tem um relato desse caso, que chama a boneca Flor, vocês vão achar. E tem o caso Dominique, e tem várias perguntas, assim, tem um livro da Françoise Doutor que se chama Seminário de Psicanálise de Crianças. Nesse livro, ela responde várias perguntas sobre o autismo, né? E que ela vai falar, assim, de vários casos, e uma questão do autismo, que a Françoise Doutor vai falar, é que, nessa questão da hospitalização, que eu comentei com vocês, né? Dela falar da importância dessas crianças, que, por exemplo, que nasceram prematuras, não ficarem sozinhas, ela fala que uma das consequências de crianças, de bebês, né, muito precocemente ficarem sozinhos, é o autismo. Então, ela coloca, né, a importância de se ter, a clínica da Françoise Doutor é uma clínica de uma prevenção. Ela trabalha muito com a prevenção. Então, ela trabalha, assim, a gente trabalha, né, na clínica psicanalítica, a gente trabalha com autismo. Beli, vou pedir para você descompartilhar a tela para que a gente possa tirar aí um print de todo mundo junto e eu poder fazer esse fechamento. Enfim, não sei nem o que te falar, quero te agradecer em nome de todos e todas. Eu acho que tem vários comentários aqui no chat dizendo que aula maravilhosa, foi muito bacana te ouvir. Eu não vi o tempo passar, quando eu olhei, levei um susto no relógio, porque já são meio-dia, já estamos aqui pertinho de meio-dia, então eu queria que você se sentisse abraçada por todos nós, brasileiros, brasileiras, moçambicanos, moçambicanas, que chegue o nosso afeto até você. E é emocionante te ouvir, a gente vai ouvindo aqui. O doutor Boia, quer dar uma palavrinha, doutor Boia, por favor? Abra o microfone. Não sei se ele pode falar, enfim. Seja muito bem-vindo, doutor Boia. O que achou da aula da nossa querida Cibele? Uma aula fenomenal. Gostei bastante, né? Não só pela parte inicial, um bocado histórica, mas principalmente primeiro a história da psicanalista, mas segundo esta sua ligação com a clínica, particularmente de crianças. Excelente apresentação, muito obrigado. Aprendi bastante.
Nossa, o Dr. Boy é a nossa referência aqui, não é porque ele está aqui não, viu, Cibele? Mas a nossa referência de tanto aprendizado, tem trabalhos lindíssimos, depois a gente apresenta para você também, quando ele for dar aula para a gente de novo, eu te chamo para você ouvir também. E é porque é isso, né? Psicanálise é essa troca maravilhosa da realidade de cada um, das vivências. Outro dia estava junto com o Dr. Boia também falando disso, né? Da violência no lar, a violência no lar com crianças, com a mulher. Então, a gente tem muita coisa para trocar. Eu me emociono porque, de verdade, esse espaço ele é maravilhoso. Gente, muitíssimo obrigada. Deixa eu olhar aqui no chat. Paulo Russo, muito obrigada. Todos os psicanalistas presentes. A Julieta falando, muito obrigada pela aula. Essa aula foi muito especial. A Selma dizendo, a Ercília, querida, também dizendo aqui, de que foi maravilhoso, né, Ercília? Então, gente, vamos abrir o microfone todo mundo junto e dar o canimambo aqui para a Cibele, para receber aqui o nosso abraço. Vamos lá? Ai, canimamos, Cibele! Canimamos, Obrigada, canimamos, Cibele. Foi uma aula excelente, parabéns, obrigada. Receba nosso carinho. Extraordinária. Ai, Abraço. agradeço muito. Um abraço moçambicano Agradeço muito muito forte. e gostaria muito de... Ai, muito obrigada. Nossa, realmente muito acolhedor e fico muito feliz de estar aqui com vocês. Está convidada a conhecer Moçambique. Venha com a Helena em fevereiro, tá bem? Quero ir. Estamos vendo de Sabe, em sim. fevereiro estamos todos juntos. Eu estou praticamente com a passagem comprada. Eu vou fechar aí na segunda-feira. Sim. Boa! Vou dar um abraço aqui em vocês. Moçambique é maningue nice, Isabel. Gente, então, olha, eu vou encerrando aqui, Cibele, muitíssimo obrigada. Agradeço Chegou o momento todos vocês. mais difícil. O momento mais difícil é dizer tchau. Gente, eu quero também, Cláudia, estar participando de momentos em que eu possa escutar o pessoal também, né? Está convidadinho, Então, venha. Por favor, Venha será aqui. uma honra. Agradeço muito, nós. viu? Muito obrigada a todos e todas. Obrigada. Pessoal, tenham um excelente final de semana. Até Obrigada, a próxima. tchau. Obrigada, Até a igualmente. próxima, queridos. Até a próxima. Obrigada, Tchau, doutor. tchau. Obrigada, Daniel. Obrigada a todos. Tchau. Tchau. Obrigada, Russo. Obrigadão. Tchau. Tchau.